Pessoal, vamos lá. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E na videoaula de hoje, pessoal, nós vamos então fazer uma revisão a respeito da parte inicial de soluções envolvendo coeficiente de solubilidade, certo? Desde já eu peço que você avalie esse vídeo, se você puder. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Se não gostou, deixa nos comentários o que é que a gente pode, melhorar para produzir materiais ainda mais eficazes, mais eficientes aí para vocês. Sem mais delongas, vamos aqui, eu separei algumas questões em cima das quais nós iremos trabalhar, a revisão do conteúdo. Então, a primeira questão diz o seguinte, a curva de solubilidade de um sal hipotético é representada abaixo. Se a 20 graus Celsius misturarmos 20 gramas desse sal com 100 gramas de água, quando for atingido o equilíbrio, podemos afirmar que... Então vamos aqui com calma para a gente poder interpretar isso bem tranquilamente. Primeira coisa, vamos prestar muita atenção, pessoal, à delimitação da temperatura. Porque, como nós dissemos, o coeficiente de solubilidade de uma solução depende da temperatura. Então a primeira coisa, ele já frisou a temperatura 20. Na temperatura 20, qual é o nosso coeficiente? Então, se eu vier aqui no gráfico, vamos fazer aqui uma projeção até chegar na curva e conectar agora com o coeficiente que está representado no eixo Y. O que é que eu posso encontrar? Que o meu coeficiente ele vale 15. 15 o quê? 15 gramas para 100 gramas de água. Então já vamos tirar esse dado aqui, muita atenção. Há uma temperatura de 20 graus, que foi a temperatura indicada na questão, tá? O coeficiente da nossa substância vale 15 gramas para 100 gramas de água. Lembrando que, como nós explicamos nas aulas anteriores, aqui como é que a gente interpreta? A primeira parte representa o disperso ou o soluto, e a segunda parte, é relativo ao dispersante, ou que nós chamamos de solvente. Muito bem. Aí, o que é que ele coloca na questão? Ele está dizendo que nessa temperatura foram misturadas 20 gramas do sal, um sal hipotético, ele não disse quem é, em 100 gramas de água. Entendam mais uma vez, coeficiente não é o que tem no sistema. Ele não está me dizendo que eu tenho 15 gramas para 100 gramas de água. Ele está dizendo que eu posso dissolver até 15 gramas em 100 gramas de água nesta temperatura. Então, a partir do momento, pessoal, que o enunciado diz que você colocou, tem 100 gramas de água na temperatura de 20 graus, e você acrescentou aqui 20 gramas do soluto, aí é o que ele está colocando. Nós podemos afirmar o que? Veja, se o meu coeficiente é 15 e eu botei 20 gramas, o que é que nós podemos pensar? Que dessas 20 gramas, 15 gramas vão se dissolver, porque a massa de água é a mesma. Porém, o que que vai acontecer? 5 gramas, pessoal, vão ficar sem dissolver. Paulo, não entendi. Galera, vou novamente. O coeficiente é o meu limite. Eu só consigo dissolver até 15 gramas. Quanto que a questão botou? 20. Então, dessas 20 gramas, vamos interpretar aqui direitinho. Dessas 20 gramas, o que é que vai acontecer? 15 gramas dissolvem, porque é o que está indicado no limite, e as outras 5 gramas não dissolvem. E aí o que é que acontece? Essa massa que não dissolveu é aquela que nós chamamos de precipitado, corpo de chão ou corpo de fundo. Então é exatamente isso que aconteceu no nosso sistema. Foram colocadas 20 gramas, olhei pela temperatura o coeficiente, 15.
15 é o meu limite. Coloquei 20, 15 dissolvem, 5 não dissolvem. Então, olhando as alternativas, na letra A, 5 gramas do sal estarão na solução? Não. Quantos gramas vão estar na solução? 15. 15 gramas que dissolveram. Letra B, 15 gramas do sal será corpo de fundo precipitado? Não, precipitado é apenas 5 gramas. O sal não será solubilizado? Em parte ele foi solubilizado, ele não é totalmente insolúvel, então, falso. Todo o sal estará na solução? Também não. E por último, é exatamente aí a nossa resposta, né? Onde ele diz que 5 gramas do sal será corpo de fundo ou precipitado, certo? Então, como nós repassamos nas videoaulas anteriores, é de suma importância conectar temperatura com coeficiente, além de que é importante fazer a leitura dos gráficos de coeficiente de solubilidade. Beleza? Muito bem. Vamos para a nossa próxima questão. Na questão de número 2 que eu separei, está dizendo assim: um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas para 100 gramas de água a 20 graus. Tendo-se 450 gramas de água a 20 graus, a quantidade em gramas desse sal que permite preparar uma solução saturada é... Bem, novamente nós temos aqui uma temperatura que se manteve na hora da indagação, né? O que é bom. Quando a temperatura muda, a coisa já fica um pouquinho mais complicada. Tem uma questão envolvendo mudança de temperatura daqui a pouco. Mas o outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é quando ele diz aqui, ó, preparar uma solução saturada. Ou seja, quando ele usa essa expressão, pessoal, ele está dizendo o seguinte: cara, eu quero o seguinte, eu estou te dando uma certa quantidade de água, que no caso aqui são 450 gramas, e eu quero saber de você qual é a quantidade máxima que eu consigo dissolver aqui. Ou seja, qual é a massa desse sal que eu vou adicionar nesse copo ou nesse recipiente e ela vai se dissolver. Bem, aqui é um cálculo simples. Primeiro, nós temos aqui o coeficiente, 34 gramas para 100 gramas de água. Então, vamos montar a regrinha de 3, que vai ficar assim. 34 gramas é o que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Beleza? A pergunta é, quando eu colocar 450 gramas de água, qual é a massa do sal que vai poder ser dissolvida? Bem, aqui vamos fazer o meios pelos extremos. Aqui vai ficar 100 que multiplica x. E aqui vai ficar o 34 vezes o 450. Beleza? Então aqui vai ficar x. 34 que multiplica 450 vai dar 15.300. E o 100 que está multiplicando vai passar dividindo. Beleza? Resultado da história. Vou cortar aqui os dois zeros. E o meu resultado final, x igual a 153 gramas do sal. O que nos permite, né, afirmar que a resposta é a letra E. Certo? Tudo tranquilo. Lembre-se, você sempre vai montar a regrinha de 3 envolvendo soluto e solvente. Certo? Não envolva, pessoal, temperatura em regra de 3. Pelo amor de Deus. Temperatura é um fator determinante, sim. Mas ele não é um fator que você geralmente utiliza na regra de 3. Regra de 3 é só soluto e solvente. Beleza? Vamos para a próxima questão. Na questão de número 3, nós temos o seguinte. O gráfico seguinte dá a solubilidade em água do açúcar da cana em função da temperatura. Adicionou-se açúcar a 100 gramas de água a 50 graus. Até não mais o açúcar se dissolver. Ou seja, interrompendo aqui a leitura, ele está dizendo que botou açúcar até o limite. Colocou até que ele percebeu que o açúcar não ia mais dissolver. Certo? Filtrou-se a solução.
O filtrado foi deixado esfriar até 20 graus. E a pergunta é, qual a massa aproximada de açúcar que precipitou, ou seja, que restou insolúvel? Então aqui, ó, primeira coisa, vamos identificar as temperaturas. Ele começou com o sistema a 50 graus e terminou com o sistema a 20 graus. Ou seja, ele está dizendo para você que você vai ter um coeficiente no primeiro momento e outro coeficiente no segundo momento, certo? Então, ó, a 50 graus, o que é que a gente faz? Vai para o gráfico. Galera, eu sei que é uma coisa muito simples, mas tenham cuidado na hora de olhar os valores nos eixos, né? 50 graus, então eu vou olhar no eixo da temperatura. Olhando para os valores aqui, não tem 50, mas eu posso facilmente observar que o 50 é um valor que está aqui, ó, intermediário entre 40 e 60. Então, ó, se eu projetar aqui no gráfico e conectar essa projeção com o eixo Y, onde está o coeficiente, eu vou perceber que a 50 graus, quanto é que vale o meu coeficiente? 40 gramas. No caso, ele está colocando aqui do sal, mas o enunciado fala do açúcar, né? Para 100 gramas de água. Que é um pouco estranho ele falar de açúcar aqui e citar sal aqui. Mas enfim, deve ter algum erro na diagramação do negócio. Beleza. Então o que acontece? Essa é a primeira proporção. Quando eu olho a outra temperatura, qual é a outra temperatura? 20 graus. A 20 graus, o que é que nós vamos ter? Vamos olhar de novo. Ó, 20 graus, aqui está identificado. Vamos fazer aqui a projeção. Então fica aproximadamente, né? Até porque ele diz aqui, ó, para depois a gente não ficar, né, perdido, massa aproximada, certo? Então a 20 graus é mais ou menos aqui. Então seria o coeficiente 20 gramas do açúcar para 100 gramas de água. Aí o que é que acontece? Paulo, mas o que é que ele quer saber então? Já que ele deu duas temperaturas, tem dois coeficientes, galera, vamos observar direito? O que está acontecendo? Ele pegou esse sistema, a água nessa temperatura, e dissolveu até o limite. Ou seja, ele dissolveu quantas gramas? 40 gramas. Adicionou-se 100 gramas de água a 50 graus, né? Até não mais o açúcar se dissolver. Então ele foi até o limite. Significa que nesse sistema aqui tem 40 gramas de açúcar. Depois esse sistema foi resfriado. A temperatura dele foi reduzida de 50 para 20. Se eu faço isso, se eu modifico a temperatura, eu também estou modificando o coeficiente. E é o que nós percebemos. Antes eu consegui dissolver 40. Agora eu só consigo dissolver 20. Mas eu tinha quantas gramas no meu sistema? Eu tinha 40. Então, se eu parar para pensar, como é que estava esse sistema? Eu tinha um recipiente no qual eu tinha 100 gramas de água a 50 graus. E aqui dentro eu tinha dissolvido 40 gramas de açúcar. Do outro lado, o que é que aconteceu? O que é que eu posso perceber? Que o meu outro sistema continua tendo as 100 gramas de água, porém, a minha capacidade de dissolução diminuiu. Então, dentro dessa massa de água aqui, eu só vou conseguir dissolver 20 gramas. Sendo que antes eu consegui dissolver 40. E o que é que eu vou perceber? Eu vou perceber que vai formar aqui no fundo um precipitado, que é exatamente a quantidade de açúcar que eu não dissolvi. Então, pessoal, olha só. Se antes eu tinha 40 gramas dissolvida e agora eu só dissolvo 20, essa massa que está aqui embaixo, ela vai valer quanto? Ela vai valer 20 gramas. É a quantidade que eu não consigo mais dissolver, porque o meu coeficiente sofreu uma
redução. Então, a pergunta é exatamente essa: qual a massa aproximada de açúcar que precipitou? E a nossa resposta é 20 gramas, certo? Então, eu tenho que, repito, tenho que tomar cuidado quando ocorre variação de temperatura, porque quando eu mudo a temperatura, automaticamente eu mudo o coeficiente e isso vai interferir na minha capacidade de solução. Beleza? Então, vamos para a nossa última questão. Também é uma questão envolvendo aí variação de temperatura, só que dessa vez, olha só, nós não temos gráfico, tá? Então vamos com calma aqui. E tem um outro detalhe muito importante aqui, que é por este ou estes os motivos pelos quais eu trouxe essa questão. Então vamos lá. 160 gramas de uma solução aquosa saturada de sacarose a 30 graus são resfriados a 0 graus. Então já percebi que teve de novo uma mudança de temperatura. A pergunta é: quanto de açúcar cristaliza? Ponto. Galera, a pergunta só são essas duas linhas. Quer dizer, dá uma linha e meia aproximadamente, né? Porque esses aqui já são os dados da questão. Então perceba que ela é muito enxuta nas informações que ela dá e muito direta na pergunta. Então, pera lá. Vamos começar. Primeiro, temperatura inicial de 30 graus e temperatura final de 0 graus. Então, tem dois sistemas para analisar, dois momentos, né? Dois momentos de um mesmo sistema. A 30 graus, eu preparei 160 gramas de uma solução aquosa saturada de sacarose, ou seja, eu dissolvi até o limite e produzi 160 gramas de solução. Vou botar até em caixa alta aqui, porque essa palavrinha vai fazer uma diferença danada. E aí o que é que acontece? Eu peguei esse mesmo sistema e resfriei para 0 grau. E a pergunta é: mediante isso, quanto de açúcar cristaliza? Ou seja, nesse sistema aqui, eu quero calcular o precipitado. Tá, então vamos por partes. O que é que ele deu? Ele deu o coeficiente a 0 grau e o coeficiente a 30 graus. Pessoal, vamos observar aqui direitinho. Vamos anotar primeiro os coeficientes. Aqui ele está dizendo que o coeficiente é de 220 gramas de sacarose para 100 gramas de água. Isso a 30 graus. Do outro lado, o meu coeficiente é de 180 gramas para 100 gramas de água. Vamos lá. Primeiro, o que é que a gente pode perceber? Que semelhante à questão anterior, nós tivemos uma redução de coeficiente. Aqui é 220 e aqui é 180. Por mais que seja tentador você simplesmente fazer a diferença de um coeficiente para o outro, né? Porque o que é que acontece? Você pode dizer: Paulo, na questão anterior, eu vou até pegar a folhinha de volta. Na questão anterior, a resposta foi 20. Porque a variação do coeficiente também foi 20. Aqui era 40, aqui era 20. Certo. Isso daqui, pessoal, é uma coincidência. Não dá para trabalhar assim. Ou para confiar que vai ser sempre assim. Pegar esse valor menos esse valor e encontrar a resposta. Por quê que não dá para fazer dessa forma? Porque nessa questão aqui, galera, ele nos deu 160 gramas de solução. E esse 220 e esse 180 não representam a solução. O que é que nós já dissemos para vocês? Que tanto esse 220 como esse 180 representam somente o soluto. Então não dá para fazer a subtração, certo? Porque nós estamos falando de esferas diferentes. Então, qual é a melhor forma da gente resolver isso aqui? Bem, a melhor forma de fazer é a seguinte, preste muita atenção. Vamos montar aqui 3 sistemas. O primeiro sistema, o que é que nós temos?
O primeiro sistema foi o que a questão deu, né? Vou colocar aqui. Solução, soluto e solvente. Prestem muita atenção. Acompanhe o raciocínio para a gente poder entender bem direitinho a questão. Então, o que é que ele diz? Ele diz que tem 160 gramas de solução. Nós sabemos por definição que a solução é a junção do soluto com o solvente. Só que nós não sabemos quem é. Eu sei que quando eu somar esses dois dá 160. Beleza? Mas eu não sei quem são. A segunda situação é a seguinte. Ainda falando do 30 graus, né? Porque isso aqui eu vou colocar aqui de um ladinho. Esse sistema aqui é a 30 graus. Certo? O segundo sistema que a gente tem é o seguinte. A 30 graus, ele disse que 220 gramas podem ser dissolvidas em 100 gramas de solvente. Galera, perceba. Eu não sei quem é a solução, mas eu posso saber quem é. Sabe como? É só somar. Se a solução é a soma do soluto com o solvente, quanto é que vai dar? 220 com 100 dá 320. Então, meu segundo sistema é esse. O terceiro sistema, quem é? É o sistema a 0 grau. Que é o que? Ele tem 180 gramas de soluto com 100 gramas de solvente. O que vai me dar 280 gramas de solução. Certo? Então, vamos aqui interpretar essa questão. Galera, vamos deixar esse sistema aqui de lado por enquanto. E vamos pensar o seguinte. Esse 320 é a soma do 220 com o 100. Confere. Se a temperatura aqui é igual, então eu vou supor, nós podemos supor, que o comportamento desse sistema e desse vai ser o mesmo. Ou seja, se em 320 gramas você tem 220 de soluto, em 160 quanto é que a gente vai ter aqui? Bem, você poderia fazer uma regra de 3 para saber disso, mas aqui eu não vou precisar, sabe por quê? Porque daqui para cá, 320, 160, 160 é a metade de 320, ou seja, é o 320 dividido por 2. Repito, o que é que eu estou fazendo? Eu estou comparando esses dois sistemas, certo? Porque os outros dois aqui de baixo, o sistema 2 e o sistema 3, nós já conhecemos tudo. Eu só não sei do que é feito esse sistema aqui em cima. Então, o que é que acontece? Eu estou comparando esses dois, porque a temperatura é a mesma. Então, aqui no 320 gramas, eu tenho 220 de soluto e 100 de solvente. 160 é a metade de 120, ou de 320, perdão. Então, é plausível de se pensar que aqui vai ser quanto? 220 dividido por 2? 110. Confere? Da mesma maneira que é plausível pensar que isso aqui vai ser 100 dividido por 2, que dá quanto? 50. Está certo? Tá. Sabe por quê? 110 com 50 dá quanto? 160. Então, nós descobrimos... O que é que nós fizemos aqui? Nós descobrimos a quantidade de soluto e solvente presente na solução que a questão deu, baseado no coeficiente que tem a mesma temperatura, certo? E repito, por que que nós tivemos que fazer isso? Para chegar, pessoal, vou pegar de novo a folhinha, para chegar no mesmo patamar da questão anterior. Porque, repito, na questão anterior eu estava comparando soluto com soluto. Soluto, soluto. Aqui, pessoal, eu não tinha como fazer a conta porque 160 é de solução. Eu não posso chegar aqui e fazer 220 menos 180, porque nós estamos falando de um sistema à parte, um sistema diferente. Então, vamos lá. Qual é a resposta, então, da questão? Bem, vamos buscar a pergunta.
ele quer saber o seguinte, ele tinha esse sistema aqui, 160 gramas, que corresponde a 110 de soluto e 50 de solvente, certo? E ele resfriou, ele pegou esse sistema e resfriou para 0 grau. Só que, de novo, esse sistema e esse não são idênticos. Por que que não é idêntico? Primeiro, porque a temperatura é diferente. E segundo, porque a quantidade de água também não é a mesma. Então, o que é que eu vou ter que parar para pensar? Vou ter que parar para pensar que nesse sistema aqui, vamos lá. O que é que nós temos? O sistema 1, ele corresponde a 160 gramas de solução. Formado de quê? De 110 gramas do soluto com 50 gramas do solvente. Isso tudo a 30 graus. Ele pegou tudo isso e resfriou até 0 grau. Só que, qual é a referência a 0 grau? É exatamente o nosso sistema 3. No sistema 3, o que é que nós temos? 280 gramas de solução para 180 gramas de soluto e 100 gramas de água, no caso do solvente. De novo, eu não posso pegar esse sistema do jeito que está aqui e comparar com esse. Por quê? Porque além da temperatura ser diferente, porque esse sistema aqui é 0 grau, esses valores aqui, pessoal, são para 100 gramas de solvente. E ele só está usando quanto? 50. De novo, se eu fizer uma comparação, 50 e 100. 50 é a metade de 100. Então, para comparar esse sistema com esse, eu vou ter que pegar todos esses valores aqui e dividir por 2. Paulo, dividir por 2 de novo? Sim, porque da mesma maneira que nós dividimos por 2 aqui para encontrar esses valores, para fazer a proporção, eu preciso agora fazer a proporção desse outro sistema aqui. Ou seja, quem é esse sistema aqui com 50 gramas de solvente? Eu vou ter 140 gramas de solução com 90 gramas de soluto e 50 gramas de solvente. Aí sim, eu posso agora, preste muita atenção, eu posso agora comparar esses dados com esses dados aqui. Eu tenho dois sistemas proporcionais. Então, qual é a resposta? Agora chegamos ao final. A 30 graus, tu consegue dissolver 110 gramas de soluto em 50 gramas de solvente. Beleza? A 0 graus, você consegue dissolver só 90 gramas de soluto em 50 gramas de solvente. Se a pergunta da questão é exatamente quanto que precipitou, aí sim, antes tu dissolvia 110, agora tu dissolve 90. Quando você fizer o seu sistema, do jeito que nós fizemos na questão anterior, quando você montar o seu sistema com 50 gramas de água, 50 gramas de solvente, o que é que vai acontecer? Quando você adicionar os 110, o que é que vai acontecer? 90 gramas vão dissolver, mas vão ficar de novo aqui embaixo uma certa massa. E sabe quanto é que é essa massa? 20 gramas. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa resposta, que no caso
equivale à letra A, tá? Paulo, que questão complicada. Não chega a ser uma questão difícil, pessoal. Ela é uma questão que exige muita atenção devido exatamente a esse fator aqui. Se não fosse a questão da solução, se isso aqui fosse colocado quanto que era soluto e solvente, estava muito fácil de fazer. Mas ele variou a temperatura, falou em solução, e nós percebemos que variou aqui também, ó, a quantidade de solvente no sistema. Então eram muitas variáveis. Se você quiser pesquisar, eu vou até colocar aqui a folhinha de novo das respostas. De repente tem uma galera que quer tirar o print da tela. Tá aí a segunda parte do cálculo. Se você quiser procurar outros caminhos para fazer, você vai encontrar. Porque afinal de contas a matemática nos permite aí, às vezes, trilhar caminhos diferentes e chegar na mesma resposta. Essa é a minha forma de interpretação, tá certo? Então o que é que nós fizemos? Voltando aqui rapidinho. Primeiro nós investigamos o que era esse 160, do que era feito. Depois nós convertemos, né? Nós tornamos proporcionais o sistema 1 e 3. Por que teve que tornar proporcional? Porque observe, ó, que eles abordavam quantidades de solvente diferentes. Resumindo, é a típica questão, pessoal, que o vestibular coloca, que as provas de seleção colocam, para ver se você realmente domina o conteúdo. Porque, como nós vimos, é uma questão de enunciado muito curtinho, pouquíssimos dados e a pergunta muito direta. Tá certo? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço mais uma vez a sua avaliação. Se você gostou do vídeo, você deixa o seu gostei. Se não gostou, você deixa o comentário dizendo o que é que a gente precisa melhorar. E aí ficou um vídeo um pouquinho mais longo do que o comum, porque afinal de contas as questões precisam aí de uma resolução com mais calma. Certo, pessoal? No mais, muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.